Josué entrou na terra prometida, ele enfrentou ali a primeira batalha contra qual cidade? Quem lembra? Jericó, né? Logo na segunda batalha já teve um pecador ali, ganancioso, que prejudicou todo Israel, porque ele ficou com aquilo que o Senhor disse que não era para ficar. Qual foi essa cidade? Ai. Foi Ai mesmo. Consigo ver todo Israel falando Ai, porque eles perderam aquela batalha. Muitos dos remendos na estrada, muitos dos caminhos que nós retrocedemos, muitos dos caminhos que nós deixamos o inimigo tomar de novo, foi por causa desse maldito Mamon. Mas assim como o Senhor fez, deu uma nova chance ao povo de Israel lutar ali em Ai, na mesma cidade em que eles haviam sido derrotados. Eles foram outra vez em arrependimento, em santidade, e eles venceram aquela batalha. Mas é interessante que depois nós lemos na história que Deus não permitiu que Josué e todo o povo de Israel derrotassem todos os adversários que ocupavam Canaã. A gente lê isso aqui em Juízes 3, de 1 a 4. Né? São essas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Que são muitos de vocês aqui dentro dessas poucas que eu citei. Vocês já nasceram em um Brasil diferente. Mas o Senhor deixou inimigos. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus, que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Eu estou aqui para te dizer que vocês têm também que aprender a nomear os inimigos que permanecem na nação brasileira e que foram deixados para que vocês, futuras gerações, aprendessem a guerra. Você pode passar nos estandes, comprar um monte de coisa legal, mas se você achar que é sobre isso, tá tudo errado. Se você compra uma roupa com um versículo, é porque você está entendendo que você tem que testemunhar o evangelho a tempo e fora de tempo, como Paulo escreveu, aproveitando todas as oportunidades. Não é para você ficar bonitinho, não. É conquista. É avanço do reino. É servir a Deus, ao propósito de Deus na sua geração. Dê nomes aos inimigos que permaneceram. Davi também matou Golias, né? Mas mais na frente na história, quando Davi já estava mais velho, está escrito que ele foi enfrentar os irmãos de Golias. Sabia que as 5 pedrinhas é porque Golias tinha mais 4 irmãos? Intencionalidade. Não viva a vida achando que tudo vai acontecer sem querer, não, tá? Seja intencional. E já se prepara para os irmãos do Golias. Mas levou anos para eles serem enfrentados. Está escrito para você ler depois, se quiser, 2 Samuel 21, de 15 a 22. Então, gente, Davi foi enfrentar um dos irmãos de Golias. E está escrito aqui que ele se cansou e Zeruia, Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. E os soldados de Davi disseram: você nunca mais sai na guerra com a gente, porque você já está velho. Quem é que vai matar os 4 irmãos de Golias? Na sua geração? Não vou ser eu mais não. Já trabalhei muito. Eu ainda tenho muito o que fazer, mas não nessa linha de frente em que vocês estão. Estou mais em nível estratégico. Tiraram o Davi
da frente da batalha. Vocês jovens têm grandes inimigos que restam. Vocês também têm inimigos que são resultado das alianças ruins que foram feitas pela nossa geração, pela geração dos seus avós, bisavós. Às vezes a gente pensa, como que o principado da corrupção conseguiu se levantar dessa forma novamente? É porque a raiz é muito profunda. Você arranca uma árvore, mas ela brota de novo. Vocês têm que ir mais fundo. Um dos inimigos que nós lemos que foram deixados na terra de Canaã para treinar as futuras gerações foram os heveus. E quando eles estavam na peregrinação ainda, eles enganaram Josué. E Josué fez uma aliança com eles que moravam ali, os gibeonitas. E por causa dessa aliança errada, está escrito em Josué 9, 14, 15, você pode estudar isso. Por causa dessa aliança que ele fez sem consultar o Senhor, gerações depois pagaram. Quando Saul matou os gibeonitas, Deus mandou uma praga em Israel que Davi só conseguiu parar quando ele consultou o Senhor. Lá em 2 Samuel 21, 1 e 2, o Senhor revelou que foi porque ele precisava honrar a aliança que tinha sido feita com os gibeonitas. Gerações depois, o povo brasileiro está pagando, vocês ainda estão pagando, ainda estamos sofrendo pragas por causa de alianças erradas. Como é que a gente conserta isso? Eu vou terminar. Porque a gente conserta com o mesmo caminho que sempre foi: o arrependimento. O arrependimento pelos nossos pecados. O arrependimento tem que ser um estilo de vida, gente. João chega a falar que se alguém diz que não tem pecado, já está pecando. Porque a gente peca até sem saber. Coisas que só Deus abomina e a gente ainda não foi iluminado nessa área. Não só pelo nosso pecado, mas o arrependimento por identificação. Você vai ver Daniel, você vai ver Neemias, estude, já tem livros escritos. Você precisa aprender a pegar essas ferramentas que abrem os caminhos. O arrependimento pelos pecados dos seus familiares, da sua família de origem, do lado do seu pai, da sua mãe, os pecados da sua cidade, os pecados desde os nossos primeiros habitantes, os indígenas, depois os portugueses, os outros que vieram, até hoje, gente, tem muita lágrima ainda para ser derramada para regar essas raízes tão profundas de maldições. Profetizar o que Deus está falando. Depois que você chora bastante, lá no seu secreto, nas reuniões de oração com seus amigos. Depois que você derrama as lágrimas pelo Espírito, os gemidos inexprimíveis. Aí você se levanta e começa a profetizar. E o Espírito vai encher sua boca de coisas tão ousadas que nem você... Seu espírito conversa com a sua mente, você fala assim, com a mente você fala: Senhor, o que eu estou falando? Mas Ele quer pessoas ousadas para abrir a boca e profetizar o que Ele está falando sobre esta batalha. Eis-me aqui. É a terceira ferramenta para você continuar abrindo caminhos. Envia-me a mim. Vocês ficam cantando músicas tão perigosas. Nós somos teus ministros. Envia o teu fogo. Você quer queimar mesmo? Ser um holocausto, uma oferta totalmente queimada? Porque tem aquela oferta que a melhor parte da carne ficava para sustentar os sacerdotes, gente. Porque o apóstolo Paulo escreveu: digno é o trabalhador do seu salário. Ele está falando dos pastores que servem a igreja do Senhor. Mas tinha a oferta totalmente queimada, que não fazia sentido nenhum. Deus não
Acho que ele não come churrasco, não. É se queimar. Queremos queimar? Você quer queimar mesmo? Se você quer dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, para servir o teu propósito na minha geração, eu quero que você se coloque de pé.